Então vamos ao Rio de Janeiro para conversar com o Fernando Mollica. A coisa é tão perfeita, meu caro Fernando Mollica, que sem me ouvir, o Boris respondeu a minha pergunta. Vê que coisa incrível. Eu perguntei a ele, você está me ouvindo, Boris? Ele falou, não, pois não é, experiência, né, rapaz? Experiência tem seu valor, tem muito valor. É aquela história, né, do jogador do Botafogo, você conhece tão bem, né? Com a experiência, o cara corre menos, é a bola que corre por ele, não é isso? O Didi dizia isso, quem corre é a bola. Exatamente. Bom, então, enquanto a gente ajusta o áudio do Boris, vamos conversar com o Fernando Mollica, aqui no Liberdade de Opinião. Mollica, o Banco Central enviou uma carta ao Conselho Monetário Nacional após a divulgação de que o índice oficial de inflação do país encerrou o ano passado em 10,06%, resultado absolutamente acima do teto, né? O teto da meta era de 3,75%. No documento, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e Cristiano Kozer, procurador-geral da entidade, colocaram o aumento de preço das commodities e a crise hídrica como os principais responsáveis para a inflação ter encerrado o ano estourando em muito a meta. Mollica, queria que você falasse um pouquinho sobre os argumentos usados pelo presidente do Banco Central para justificar a inflação superior a 2 dígitos. Você concorda com o Banco Central que fatores externos foram fundamentais para o estouro da meta da inflação? Bem, agora lá, bom dia, né? Bom dia a todos. Sim, né, é inegável, não dá para contestar esse dado. Houve uma recuperação econômica internacional, né, por conta aí de uma melhora em algum momento da economia internacional, né, uma volta aí da economia depois daquele primeiro grande impacto da pandemia. Então, isso gerou aumento nos preços de commodities, isso teve o petróleo. A gente está vendo a inflação dos Estados Unidos, que também foi uma inflação, ainda que muito abaixo da brasileira, mas uma inflação muito acima daquela que é o padrão da inflação norte-americana. Agora, tem um ponto da carta do Campos Neto que ele admite questões internas. Ele fala no dólar, ele diz que a pressão do dólar foi menor do que em 2020, mas houve efetivamente um aumento do dólar, e isso impacta, não tem jeito, o dólar fica mais caro, as passagens aéreas para brasileiros ficam mais caras, o petróleo, que já aumentou lá fora em dólar, aumenta ainda mais em real, porque a gente gasta mais reais para comprar esse dólar, trigo, uma série de produtos, o vinho, né, também vai ficar mais caro, tudo fica mais caro. E ele fala que esse aumento do dólar foi causado basicamente por uma insegurança fiscal, traduzindo, basicamente, o medo no Brasil dos rumos da economia, aquela história de a economia não ficar nos trilhos, aquela questão do respeito ao teto de gastos, a questão de você acabar gastando mais dinheiro do que seria necessário, do que você poderia gastar. Claro, houve a pandemia e isso gerou a necessidade de se gastar mais dinheiro, é inevitável. As pessoas tentar amenizar a fome, tentar amenizar as consequências da pandemia na sociedade brasileira. Gasta dinheiro com vacina, gasta dinheiro com hospital, mas houve também, a parte disso, e aí ele não fala, né? Existe uma questão causada por isso, pelo esse descontrole das contas públicas, mas é uma questão política também. E aí o presidente do Banco Central passa ao largo, ou seja, a insegurança do governo, o governo fraco, o governo fragilizado teve que ceder mais. A gente teve agora, no fim do ano, esses episódios, mudança na Constituição, necessidade de gastar mais dinheiro, as emendas parlamentares. Na hora que o governo fica fraco, ele tem que se sustentar no Congresso. Como é que ele se sustenta no Congresso? Se sustenta no Congresso liberando mais verbas. E aí você libera também mais verbas para a sociedade, você tenta acalmar a insatisfação popular. Então houve um desequilíbrio e o governo perdeu o rumo. Né? Ninguém mais ouviu falar na reforma administrativa, a reforma tributária também ninguém mais ouviu falar. Então, nesse momento que há uma insegurança em relação aos rumos da economia, tem a questão política, né? Ameaça ali, golpe, desrespeitar a decisão do Supremo, tudo isso causa turbulência na economia, tudo isso afeta o comportamento do dólar, tudo isso acaba gerando mais inflação. Mollica, agora há pouquinho a gente estava falando sobre o primeiro reajuste dos combustíveis neste ano aqui de 2022, né? 15 centavos por litro, gasolina e diesel. Para conter essa inflação de 2 dígitos, o Banco Central está subindo os juros. E a gente sabe o efeito que isso tem para a economia, né? Deixa o crédito mais caro, enfim. Inflação alta,
taxa de juros alta, os produtos que mais pressionaram a inflação no ano passado continuam com tendência de alta ou de, pelo menos, não redução importante, como combustível, como energia elétrica. Isso tem impacto para a vida eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, que vai tentar a reeleição agora em outubro? E de que tamanho é esse impacto? Olha, é claro que tem, né? O bolso é a grande questão, né? Algumas semanas eu fiz uma reportagem com dirigentes de institutos de pesquisa que diziam, olha, 2018 o grande tema foi corrupção da eleição, 2022 vai ser economia. E há pouco foi bom você falar em energia, também teve o impacto também da crise hídrica, né? O aumento nas tarifas de energia, isso também foi importante para a inflação. Então, é claro que isso mexe no bolso, é claro que isso incomoda a população. E aí, como é que o governo vai se virar? Tem um aspecto, o Banco Central aplica aquela receita clássica, aumenta o juro. Porque aumenta o juro, na hora que aumenta o juro, o carro fica mais caro, a geladeira fica mais cara, a casa própria fica mais cara. A tendência do consumidor é adiar essa despesa. No momento em que você deixa de ir às compras, há uma retração natural, aumenta a demanda por algum produto, a tendência é aquele produto baixar de preço ou pelo menos não aumentar. Mas isso tem consequências graves na economia, porque aí você produz menos geladeira, produz menos carro, você vende menos casas, produz menos apartamentos, imóveis, enfim. Então, é uma receita clássica, ortodoxa, mas muito perigosa. E tem um outro problema de inflação, e quem tem mais aí de 40, 50 anos e viveu o período da hiperinflação aqui no Brasil sabe disso, que às vezes essas medidas clássicas, ortodoxas econômicas não adiantam, porque tem aquela inflação, a expectativa da inflação, e isso dá um medo miserável. É aquela hora em que a manicure vai no supermercado, ela vê que o café aumentou muito, então ela vai e repassa um pouquinho mais no preço do serviço dela. É a hora que o mecânico aumenta o preço, é a hora que a sociedade como um todo passa a sentir falta de confiança na moeda e faz uma espécie de inflação preventiva. E a gente tem uma economia ainda muito indexada, é uma lógica de repasse da inflação para o preço. Nem sempre consegue isso por conta da falta de dinheiro, mas é um perigo miserável e ano eleitoral sai de baixo. Vamos ter o presidente do Banco Central, vai ter que ter muito sangue frio nessa história, as autoridades econômicas também, vai ser difícil segurar a onda aí nesse ano. Mas vamos torcer porque, afinal de contas, é o nosso bolso que está em jogo. É isso aí. Molica, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos importantes do dia aqui no Liberdade de Opinião.